Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Panoramic FS e hoje eu quero acabar com uma dúvida cruel que a maioria das pessoas tem aí, que é como escolher a arquitetura melhor, ideal para a minha situação, para o meu ambiente ou para a situação de cada cliente que eu tenho, porque às vezes não é necessariamente a mesma arquitetura que vai funcionar e outra, não é só a arquitetura que vai resolver qualquer tipo de problema de performance, por exemplo. Beleza? Então vamos esclarecer tudo isso, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que tudo funciona. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é entender como funcionam as arquiteturas. Eu já falei isso num vídeo anterior, mas eu preciso abordar esse assunto aqui para que você não precise sair desse vídeo para poder assistir o outro, tá? Então vamos lá. Primeiro, Firebird Classic Server, como é que funciona? A gente sabe que tem três arquiteturas aí, Classic, Super Classic e Super Server, certo? Então a gente vai ver essas três aqui como é que funciona e dê preferência para 64 bits se o seu sistema operacional é de 64 bits. Já vamos falar sobre isso, tá? Então vamos lá. Classic Server é o seguinte, cada cliente que se conecta levanta um processo do Firebird. Então, um executável do Firebird é levantado dentro do sistema. Então, se você tem 5 conexões, você tem 5 processos do Firebird rodando simultaneamente dentro do seu servidor, beleza? Então, cada um desses processos é representado aqui por essas imagens, que inclusive eu peguei lá do site da Sinática. É antigo já, 2008, mas a arquitetura segue o mesmo padrão, tá? Então, vamos lá. Cada um desses processos aqui, eles são totalmente isolados praticamente, tá? E cada um deles aqui tem um cache e todos eles se conectam sempre no mesmo banco de dados. Então, você tem vários executáveis fazendo acesso ao mesmo arquivo de banco de dados. Então, perceba que não existe uma exclusividade de acesso. Cada executável que subiu pode acessar o banco de dados sem problema nenhum e ele lida muito bem com isso. Beleza, essa é a Classic Server. Qual que é o problema dela? O problema é que cada um desses processos possui uma quantidade X de recursos que precisam subir a cada conexão. Só que essa quantidade X de recursos acaba sendo redundante, porque tem recursos aqui que não precisavam subir todas as vezes para cada conexão, só precisaria subir uma vez. E aí, essa única vez teria algum tipo de gerenciamento para poder gerenciar cada uma das conexões. Já no Super Classic é diferente, ele sobe um único processo aqui, e esse único processo, ele sobe uma thread para cada conexão. Então fica muito menos custoso, menos redundante, inclusive, para o sistema operacional ficar gerenciando isso. Então, todas as vezes na Classic que ele tem que subir um processo, aqui isso não acontece. Ele sobe uma vez, tudo que pode ser reaproveitado é reaproveitado aqui, porque ele usa um processo só, e esse único processo abre uma thread para cada conexão. Agora, a diferença entre o Super Classic e o Super Server, que é esse próximo exemplo aqui, é basicamente o cache. Perceba que aqui no Super Classic, cada conexão possui uma área de cache exclusiva, eles não compartilham cache. Então, se esse cara aqui fizer uma consulta na tabela vendas, o próximo cara aqui, se ele precisar também fazer uma consulta na tabela vendas, ele não aproveita cache, ele tem que fazer a leitura de novo no disco, certo? Então, ele precisa ir lá no banco para poder pegar os dados da venda, pode ser até os mesmos dados, né, do período igual, e aí ele acaba tendo que fazer duas leituras em disco aqui. Qual que é a diferença, então, dessa para Super Server? É justamente que o cache aqui está feito de forma compartilhada com todas as conexões. Continua sendo um processo só, daí esse cara aqui faz um select na tabela de vendas, período específico. Tá? Então esse select vai até o disco, busca aqui, traz para o cache, e aí ele retorna os dados aqui para o cliente. O cliente 2 aqui, ele quer fazer exatamente a mesma consulta do mesmo período, da mesma tabela. Então ele vai aqui, chega até o cache e fala, opa, esses dados já estão aqui, então não precisa ir até o disco, certo? Então ele evita de fazer uma leitura em disco, já que a leitura em disco sempre é mais lenta do que a leitura em cache. A memória cache é extremamente rápida, beleza? E é claro, isso amenizou bastante com a entrada de SSD, né, no mercado, porque SSD é bem mais rápido também. Tá? Então, a gente tem basicamente essas três diferenças entre as arquiteturas e cada uma tem um propósito. O que a gente precisa tomar atenção é o seguinte, na versão 2.5 e anteriores do Firebird, o Super Server ele não se dava bem com múltiplos núcleos no processador, tá? Então, existia a necessidade de fazer um equilíbrio aí de utilização do serviço do Super Server para utilizar vários núcleos, porém isso não funciona muito legal. Na verdade, pela documentação lá, quando se utiliza essa configuração de utilizar vários núcleos, que por padrão vem desativada, então o Firebird 2.5 ele sempre utiliza um núcleo só. Você tem a opção de atualizar isso, também tem vídeo no canal mostrando como fazer
para poder utilizar vários núcleos, porém na documentação existe alguma coisa dizendo lá, falando que essa comunicação do processo, quando estava em núcleos separados, ela não estava tão legal. E aí acabava podendo dar problema de performance, certo? Então isso na versão 2.5. Já a versão 3.0, isso daqui foi corrigido. Tanto que, por padrão, você não precisa mexer nada lá no Firebird.conf, ele já vem utilizando vários núcleos. Beleza. Só que você veio aqui provavelmente para saber qual é a versão mais rápida para a sua situação. Só que só o fato de utilizar uma arquitetura não quer dizer que vai resolver todos os problemas, tá? Então vamos lá. Para isso eu separei aqui o site da IB Surgeon, certo? A IB Surgeon é uma empresa russa que trabalha com melhorias de performance para o Firebird, tá? Eles têm o HKBird, que é aquele HQBird, que tem várias ferramentas de monitoramento e tudo mais, e eles prepararam vários arquivos de Firebird.conf para situações específicas que podem melhorar bastante aí a performance do seu sistema, tá? Então vamos lá. Aqui, vamos começar pela versão 2.5 do Firebird. Olha só, Super Server, eles têm uma sugestão de configuração para uma ou duas bases dentro do mesmo banco de dados, bases com pouco acesso, de 1 a 3 usuários simultâneos, mais ou menos, e no máximo 20 usuários no total, certo? Então, perceba que é pouca quantidade de usuários que eles utilizam aqui. Tanto que a gente tem aqui um Firebird.conf da Super Server, tanto para 32 bits quanto para 64 bits. Qual que é a diferença de escolher 32 e 64? A diferença é que 32 bits ele consegue utilizar e gerenciar no máximo aí, se eu não me engano, 2 GB ou 3 GB de memória RAM. E isso é a limitação da arquitetura de 32 bits. Lembra quando você comprava uma placa de memória a mais para o seu computador para ficar lá com 8 GB, só que seu Windows reconhecia só lá, acho que 4 GB no máximo? Não me lembro exatamente qual era a quantidade, mas é por causa disso, é por causa da arquitetura. Quando você instala 64 bits, ele consegue fazer leitura de toda a memória RAM. Mesma coisa Firebird, certo? Então, vamos lá. Aqui a gente tem a versão 64 bits e 32 bits, só que é para uma quantidade limitada utilizando o Super Server. A versão recomendada para a versão 2.5 é a Super Classic, certo? Porque você não tem que subir vários processos, é um processo só. Ele abre uma thread para cada conexão que você tem, que é muito mais rápido do que subir um processo inteiro, certo? E aí eles até dizem, ó, que aqui é a versão recomendada para a versão 2.5 do Firebird. Nesse caso aqui, eles colocaram só para a versão 64 bits, já porque o 32 elimina a quantidade de memória pequena, certo? Então, vamos lá. Aqui a gente tem configuração para você utilizar de 8 a 12 GB de RAM no seu servidor, certo? Então, você tem que ter pelo menos essa quantidade disponível aí. E no máximo de 150 conexões no total, certo? Simultâneas. E aí aqui, ó, você tem uma outra possibilidade que é utilizar de 16 a 32 GB de RAM com um máximo de 300 conexões simultâneas para você ter uma performance ideal, adequada, certo? Beleza, então essa daqui é uma configuração que a maioria dos servidores hoje em dia tem, né? Tem algumas exceções aí que tem muito mais memória do que isso, e para isso vai ter uma novidade da IB Surgeon que vai ser, ou dependendo do horário que você está vendo esse vídeo, já foi divulgada na live de hoje, quarta-feira, certo? Então, se você quer saber como que você faz para melhorar ainda mais a performance do seu Firebird, utilizando a ajuda da IB Surgeon de forma gratuita, assiste essa live, meu amigo. Se você não assistiu ainda, assiste, porque é uma live que, cara, simplesmente vai mudar todo o seu padrão aí de performance do banco, beleza? Então vamos lá. Daí a gente tem aqui a versão Classic, certo? A versão Classic já não é tão recomendada, porém ela também suporta muito mais conexões do que a Super Server, certo? Então a gente tem aqui o Firebird.conf de cada um, e olha só, aqui a gente tem 32 bits. E por que a gente tem 32 bits? Porque muito dificilmente uma única conexão vai fazer o uso de mais de 2, 3 GB de RAM, certo? E como ele sobe cada processo pode utilizar até 2, 3 GB. Então, nesse caso, a 32 bits também funciona, certo? Porque cada processo é separado, então a quantidade de memória que ele consegue gerenciar é limitado para uma conexão só e pronto, certo? Então, não vai sobrecarregar. E aí a gente tem o de 64 bits. Beleza, tanto para 8 quanto para 16 GB de RAM, né? Nesse caso aqui, de 8 a 12 e de 16 a 32, para 150 conexões e para 300 conexões. Beleza. Então, nesse caso aqui, resumindo, o que eu usaria para uma versão 2.5 do Firebird? Eu utilizaria isso daqui, ó, Super Classic, sempre, tá? Independente se tem poucas conexões ou muitas conexões, e baixaria aqui um desses Firebird.conf, tá? Lembrando, 64 bits sempre. Agora vamos lá para a versão 3.0 do Firebird que tem aqui em cima também. A gente tem a Super Server, tem a Super Classic e tem a Classic também, nas mesmas situações, tá? Então, se você tem um banco de dados principal e possivelmente mais de 2 até 5 outras bases, certo? Você pode utilizar um Firebird.conf daqui, porém, olha só, você pode ter .conf de 8 até 12 GB de RAM utilizando, né? Aqui
no Super Server, normal, 64 bits, e de 16 a 32 GB. E aqui a gente não fala de quantidade de conexões. Por quê? Porque veja bem, se você tem só uma área de cache, que nem a gente viu na imagem aqui do Super Server, olha só, se a gente tem só uma área de cache, então todo mundo vai acessar essa área de cache independente da quantidade de conexões, certo? Então, lógico, quanto mais conexões, mais memória esse cara que vai utilizar, né? Então a gente tem que ter uma ideia aí. Mas olha só, eu já fiz teste de conexão na minha máquina aqui, sem considerar a rede, tá? Máquina local, utilizando threads de conexões. Eu consegui, para você ter uma ideia, mais de 5.000 conexões, 5.004 conexões, se eu não me engano, simultâneas. Claro, chegou no limite a minha máquina aqui, né? E provavelmente ia ficar até meio que imprestável, mas estavam conseguindo gerenciar todas essas 5.000 conexões, beleza? Então vamos lá, voltando aqui para o site da IBSurge, a gente tem também o Super Classic. Nesse caso aqui, lembrando, o Super Server da versão 3.0 já consegue gerenciar vários núcleos do seu servidor sem precisar mexer nada no Firebird.conf, tá? O padrão lá já consegue utilizar e com boa performance, beleza? Então ele já consegue fazer isso daí sem problema nenhum. Aquele problema que tinha na versão 2.5 já foi resolvido na 3.0 e na 4 consequentemente, tá? Então a gente pode utilizar, além da Super Server, pode utilizar também isso daqui. E eu sugiro que você comece com a Super Server, tá? Para você poder compartilhar o cache entre as máquinas que você tem no seu cliente, beleza? E aí tem a Super Classic aqui também, que inclusive também é muito boa para poder fazer gerenciamento, porque é um processo só com várias threads, da mesma forma que acontece na Super Server, que tem várias threads também, e a diferença é que o cache aqui é individual. E aí aqui a gente pode falar sobre um servidor que tem várias bases de dados, por exemplo, de 10 até 1.000 bases de dados no mesmo servidor. Aquela ideia que você tem um servidor em nuvem, que tem vários bancos de vários clientes lá, então fica melhor você utilizar o Super Classic, tá? Se você tem um servidor local no seu cliente e esse servidor atende só aquele cliente, beleza, utiliza o Super Server. Mas se você utiliza um servidor em nuvem com várias bases de dados, utiliza o Super Classic, beleza? E aí a gente tem também os Firebird.conf aqui para cada quantidade de memória. Nesse caso aqui, ó, de 8 a 12 GB, de 16 a 32 GB de RAM, com 10 bancos e até 150 conexões para todas as bases de dados. E aqui, ó, de 16 a 32 GB com mais de 10 bases e 300 conexões para todas as bases no total, certo? Então, é uma quantidade de conexão não para cada base de dados, mas para o total. Ah, eu preciso de mais conexões, porque daria, por exemplo, lá umas 20, 30 conexões simultâneas para cada base e eu tenho 100 bases de dados, então daria muita conexão simultânea. O que você tem que fazer? Tem que ter um servidor melhor, certo? E ainda mais se você trabalha em nuvem, aí fica mais fácil você escalar isso, porque você só ajusta lá o hardware, manda escalar, aumenta o preço, lógico, né? Mas você já tem a sua arquitetura pronta para suportar isso, e aí você precisa ajustar o seu Firebird.conf. De novo, se você não sabe fazer esses ajustes do Firebird.conf, assiste a live que vai acontecer do lançamento das ferramentas novas da IBSurgeon, que vai ser de graça para você poder caprichar nesse Firebird.conf e ter muito mais aproveitamento do seu hardware do que antes, tá? Se você já está vendo esse vídeo depois de muito tempo, que pode acontecer, né? Depois de ano, mas vamos lá. Essa live, só para você ter uma ideia, vai acontecer, ou já aconteceu, dependendo de quando você viu esse vídeo, no dia 22 de setembro de 2021, tá? Então você procura uma live lá, ferramentas IBSurgeon, você vai encontrar lá essa live já com essas ferramentas aí, beleza? Para você entender como funciona. Apresentação ao vivo no MQFS. Vamos lá. E aí a gente tem a Classic aqui também, certo? E a Classic é a mesma ideia, tem vários processos, ele vai consumir mais memória RAM de forma desnecessária, vamos dizer assim, né? Por conta de ter que subir cada processo, mas você consegue utilizar uma arquitetura 32 bits aí, por conta de repente, eu tenho uma UDF que é 32 bits, eu não tenho como converter ela para 64, eu preciso, tá? Então você pode utilizar uma versão Classic aqui, ó, sem problema nenhum, de 32 bits, né? E aí utiliza 8 ou 16 GB de RAM, nesse caso de 8 a 12, sempre esse padrão, ou 16 a 32 com mais de 10 bases, e no máximo 150 conexões no total, ou aqui para 300 conexões no total, certo? E aí volta aquele negócio, preciso configurar mais, então dá uma olhada na ferramenta da IBSurgeon que vai te auxiliar nesse daqui, beleza? Então, basicamente o vídeo de hoje é isso, espero que eu tenha tirado dúvidas de vocês aí para poder saber qual arquitetura escolher. Não é uma regra geral para todos os clientes, tá? Você pode utilizar arquiteturas diferentes para diferentes demandas, certo? Então, resumindo, é um cliente só, é Firebird 3, utiliza Super Server 64 bits. São vários clientes dentro de um mesmo servidor, que você está compartilhando o servidor, utiliza Super Classic aqui, e aí você escolhe a quantidade de RAM que você tem nesse servidor para poder suprir essa necessidade. Agora, tá na versão 2.5, vai para Super Classic, tá? Independente. Por quê? Porque a Super Classic consegue trabalhar melhor com o gerenciamento de memória RAM do que o próprio Super Server por conta desse conflito de múltiplos núcleos e tudo mais.
Beleza? Então o vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. E outra, não se esquece de se inscrever para o próximo desafio PSQL Elite, que vai acontecer nos dias 5, 6 e 7 de outubro. E lá, meu amigo, se você gosta de performance, está aqui nesse vídeo é porque você gosta de performance, eu vou te mostrar como é que a gente extrai o máximo de performance possível do Firebird, fazendo uma pesquisa global no banco de dados inteiro de qualquer termo de pesquisa que você vai digitar. Vou digitar texto, número, data, hora, qualquer coisa que você digitar, ele vai pesquisar em todo o banco de dados de forma performática ou só naquelas tabelas que você escolhe, certo? Então, espero para ver que o negócio vai ser muito top. Eu vou passar isso aqui, ó, de graça. É só se inscrever, deixar seu nome e e-mail. Quando chegar o dia dessas aulas, vai ser ao vivo, né? Eu vou te mandar o link para você se preparar. Vai ter material e tudo, vai ser super legal. A gente vai se conectar, inclusive, no mesmo banco de dados para a gente fazer esses testes. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau. Se inscreve, porque o negócio vai ser top. Valeu!